Provavelmente essa não deve ser uma palavra muito agradável aos ouvidos de muitos cristãos. Mas, basicamente, o que eu preciso que você entenda no vídeo de hoje é que Jesus Cristo está preparando uma igreja forte, uma igreja cheia da palavra, uma igreja cheia de unção para suportar o período em que nós vamos entrar. Eu estou assistindo a maior parte dos cristãos confortáveis em suas vidas, preocupados apenas com as coisas da sua rotina e não estão se atentando com o cenário do mundo e principalmente não estão se atentando com o que está escrito na palavra de Deus. A maior parte dos cristãos acreditam que vão fugir, que vão sair pela porta dos fundos de um conflito que está se aproximando de todo mundo. Quando na realidade Deus está promovendo situações e preparando a sua igreja para o período mais escuro da história da humanidade. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Mais uma vez, eu vou falar deste preparo que Deus está fazendo com a sua igreja e também o que nós cristãos precisamos fazer para aceitar o preparo de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei em vídeos anteriores, Deus está preparando a sua igreja para ser aquele candelabro, para ser aquele castiçal com as 7 lâmpadas acesas. As 7 lâmpadas que estará manifestando a plenitude dos 7 Espíritos do Senhor, que é justamente as manifestações do poder de Deus sobre a igreja. A igreja representa o candelabro, representa o castiçal, e Deus estará acendendo as lâmpadas deste castiçal, porque no período mais escuro da história, apenas este castiçal estará iluminando todo mundo. O que eu quero dizer é que a igreja, no período mais escuro da história, será o único grupo de pessoas que estará demonstrando as virtudes e o poder do Senhor sobre toda essa terra. A igreja estará espalhada nos 4 cantos do mundo. Só que a igreja ela precisa entender que Deus está trabalhando em seus corações para que façamos parte deste candelabro. A igreja de Jesus Cristo estará manifestando o poder de Deus. Agora, eu não sei em que mês e que ano você está assistindo esse vídeo. O fato é que Deus quer que você deixe Ele trabalhar em seu coração e Ele quer que você se posicione para fazer parte deste castiçal que será aceso para o período mais escuro da história. Primeiro, vai lá comigo em Efésios. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler primeiro o versículo 1 que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Lindo isso, né? Você saber que Deus ele colocou diante de você um chamado, só que Ele espera que você ande de acordo com esse chamado. Agora eu quero te perguntar, você sabe qual é o chamado que Deus tem sobre a sua vida? Você sabe realmente qual é o chamado? Para que Deus te chamou? É muito interessante você olhar ainda para esse texto de Efésios, capítulo 4, Na continuação do texto, e eu vou voltar várias vezes nesse texto de Efésios capítulo 4, nós vemos lá no versículo 11 que ele diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O versículo 12 diz assim: Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele concedeu uns para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, e esses cargos, esses títulos, esses dons ministeriais, está falando a respeito do governo da igreja na nova aliança. É claro que nem todas as pessoas que estão me assistindo, nem todas as pessoas que fazem parte da igreja serão apóstolos, serão profetas. O que eu sei é que Deus tem um chamado sobre a sua vida, e Ele espera que você ande de acordo com esse chamado. Então, se você é um evangelista e foi chamado para evangelizar pessoas, para evangelizar povos, nações, Deus espera que você esteja se preparando para esse chamado. Talvez Deus tenha te chamado para as artes, talvez Deus tenha te chamado para alguma esfera de atuação, onde Ele vai te usar com poder e graça, e Deus, neste momento, Ele vai te preparar
e se você estiver no período mais escuro da história, Deus, neste tempo, estará potencializando o seu chamado, porque Ele quer manifestar as virtudes dos 7 Espíritos do Senhor sobre a sua vida. Agora, queridos, nós olhamos para a maneira em que Deus ele proporciona as situações, a maneira que Ele nos prepara e a maneira que Ele quer que nos posicionemos, e vemos que a maior parte dos cristãos não entenderam ainda o que Deus está fazendo. Por quê? Como eu falei, a igreja será a única instituição ou será o único grupo de pessoas que estará iluminando este mundo escuro. Eu tenho falado aqui há alguns anos já a respeito do período da meia-noite, que será o período mais escuro da história da humanidade. E a maior parte dos cristãos pensam que vão, em um piscar de olhos, passar por esse período, não vão participar desse período. Quando nós vemos que a igreja está sendo preparada justamente para isso. Queridos, chegará o momento em que as testemunhas do Senhor vão manifestar o maior poder já visto, a maior manifestação do poder de Deus já visto na história da igreja. Mas a igreja está com um discurso de fugir e de escapar desse momento. E eu sei que muitos, não é por maldade, é muito mais por tradição, só que Deus ele estará dando a paga, usando a igreja para dar a paga às nações, e é óbvio que eu sei que a igreja ela também sofrerá, e nos próximos vídeos nós estaremos falando a respeito disso. Mas a igreja ela tem que se preparar, porque Deus está preparando um povo forte. Nós vamos ver vários profetas dizendo que no final dos tempos, nos últimos dias, o povo de Deus, o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. O profeta Daniel fala a respeito disso, o profeta Jeremias também fala a respeito disso, que Deus estaria preparando o seu povo para ser forte e ativo no final dos tempos. Agora, como eu falei, nós precisamos andar de acordo com o nosso chamado. E se você olhar a dispensação do tabernáculo, olhar os três ambientes, e eu não quero dar detalhes das peças, eu não quero deixar esse vídeo muito técnico, mas eu sei que basicamente você sabe que o tabernáculo ele tem 3 ambientes, né? O tabernáculo de Moisés, ele tinha ali 3 ambientes, o átrio, né? Aquela parte externa onde eram feitos os sacrifícios, e quando entrava ali tinha o lugar santo, que era aquele lugar intermediário, aonde ficava ali o castiçal com as lâmpadas acesas. E, por último, o Santo dos Santos, onde estava ali a Arca da Aliança, as 2 tábuas do testemunho. Nós olhamos para esses 3 ambientes e nós vemos que os 3 ambientes hoje na Nova Aliança, depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, os ambientes falam muito mais a respeito da proximidade da igreja com o seu Senhor, com a presença de Deus. O véu foi rasgado, qualquer pessoa pode se achegar ao trono de Deus e buscar a presença dele. Mas não é qualquer pessoa que pode adentrar o Santo dos Santos ou ter acesso à manifestação gloriosa da presença de Deus. Agora, fixa bem, eu vou colocar aí na tela, né? Ela já está aí, na realidade, já está na tela a figura dos 3 ambientes do tabernáculo. Como eu falei em vídeos anteriores, nós vamos ver que Deus, agora, no tempo que nós estamos vivendo, Deus está medindo este templo, Deus está medindo o seu povo. Por quê, queridos? Porque Deus está olhando para saber se as pessoas estão se preparando. Quem ficar no átrio externo, quem ficar apenas naquele momento em que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e não se aprofundou, não procurou em sua vida espiritual entrar nos outros ambientes, esses, no final dos tempos, no período mais escuro da história, serão pisados. E o que isso significa? Lembra que eu falei em vídeos anteriores a respeito de Apocalipse capítulo 11, que o átrio exterior seria pisado? E o que isso significa? No final dos tempos, a igreja de Jesus Cristo, os cristãos que não se aprofundarem, não tentarem entrar em outros ambientes espiritualmente, e ficarem apenas no átrio, ficarem apenas com seu cristianismo superficial, estes serão pisados e não suportarão o período mais escuro da história. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus está nos convidando para entrar no lugar santo. O lugar santo, como eu falei, é o ambiente em que está ali, o castiçal que está ali, aquele castiçal, aquele candelabro com as 7 lâmpadas acesas. Esse é o ambiente em que o cristão ele recebe algumas revelações, e Deus neste ambiente está trazendo revelações e começando a acender as lâmpadas. Quando as 7 lâmpadas estiverem acesas, significa que a igreja ela estará manifestando a plenitude do Senhor, os 7 Espíritos do Senhor, para o período mais escuro da história. E Deus estará conduzindo essa igreja, as testemunhas, para entrar no Santo dos Santos. Por quê, queridos? Porque será a gloriosa manifestação do poder de Deus através da igreja. Mas antes,
da igreja no período mais escuro da história adentrar o Santo dos Santos, Deus espera que essa igreja esteja buscando as revelações no lugar santo. Você notou a importância de conhecer os 3 ambientes do tabernáculo? Para saber que no final dos tempos Deus estará usando essa figura do tabernáculo, essa linguagem do tabernáculo, para revelar as profundas revelações que estão escritas no livro de Apocalipse. Agora volta aqui comigo, pensando ainda nesses 3 ambientes, não esqueça disso, os 3 ambientes: átrio, né, aquele lugar externo, lugar santo e santo dos santos. Quanto mais você entrar, quanto mais você adentrar na presença de Deus, quanto mais você se aprofundar no relacionamento com Deus, mais perto de Deus você estará. E estando mais perto de Deus, no período mais escuro da história, significa que você deixou a gloriosa presença de Deus se manifestar em sua vida. E a igreja que não se aprofundar no relacionamento com Deus no período mais escuro da história não vai sobreviver. Agora, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer para manifestar as virtudes dos 7 Espíritos do Senhor? O que nós devemos fazer para fazer parte deste castiçal, deste candelabro que estará aceso? Alguns vídeos atrás, eu falei a respeito da igreja estar manifestando, né, as virtudes dos 7 Espíritos do Senhor. Nós vamos encontrar em Isaías, capítulo 11, nos versículos 1 a 2. Olha só o que diz. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui, eu falei em vídeos anteriores, você sabe muito bem, está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto é profundíssimo, porque só nessa primeira parte nós vemos que ele fala ali do próprio pai de Davi, Jessé, como um tronco de uma árvore. Ele está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que será esse rebento. É como se aquele tronco da árvore soltasse um galinho. Esse galinho, ele tem uma profundidade tão grande. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi profetizado na época ali dos discípulos, ele não foi profetizado apenas por Isaías, ele foi profetizado muito antes. Na verdade, o próprio Deus profetizou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, das raízes, o renovo, né? Este rebento, ele é algo profundíssimo, ele veio das raízes. O próprio Deus foi o primeiro a profetizar a respeito deste rebento. E aí nós vemos que, a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, vários galhos foram sendo estendidos, e nós sabemos que nós, os cristãos, nós que somos gentios, nós fomos salvos por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Uma linda árvore, nós fomos enxertados nessa árvore, nós fazemos parte desta promessa maravilhosa, e Deus está preparando a igreja a partir de todos esses galhos, de todas dessas ramificações. Agora, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então aqui eu acabei de ler para você que de Jesus virá essa manifestação dos 7 Espíritos do Senhor. E no final dos tempos, a igreja, que é este castiçal, que é este candelabro, estará manifestando as virtudes de cada um desses 7 Espíritos do Senhor. Agora, queridos, nós precisamos nos preparar para isso. E como faremos? Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 19 e 20, diz assim: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Como eu falei em vídeos anteriores, 7 estrelas está falando, o número 7 fala a respeito do número de Deus, a plenitude do poder de Deus, só que Jesus é aquele que está com as 7 estrelas nas mãos. Quando nós falamos de estrelas, nós estamos falando da descendência de Abraão, como as estrelas no céu. Estrelas fala a respeito de uma descendência espiritual. Abraão recebeu ali a promessa que teria descendência como as areias do mar, como as estrelas do céu, e como as estrelas que estão no céu. Descendência como areia do mar está falando sobre uma descendência física, uma descendência literal. Descendência como as estrelas do céu está falando sobre uma descendência espiritual. Nós somos descendência de Abraão por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E tem todo aquele caminho lindo que nós vemos no plano de Deus. Por quê, queridos? Porque Deus dá a promessa para Abraão, Isaac e Jacó, e a partir ali dos netos de Jacó, lembra Efraim e aquela famosa troca de mãos? Quando Jacó troca as mãos e ele abençoa
trocando as mãos, dando a primogenitura para Efraim, e nós vemos que nós descendemos de Efraim. Então, os cristãos gentios, os cristãos que são como as estrelas que estão nos céus, está falando a respeito dessa descendência espiritual. E Jesus Cristo tem as 7 estrelas nas suas mãos, porque nós somos descendência espiritual. É lindo você ver isso, queridos. Então, ele está com as 7 estrelas nas mãos, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, a plenitude do poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, são as 7 igrejas, e essas 7 igrejas, ou a igreja de Cristo, estará com esse candeeiro, né? Este candeeiro estará aceso, manifestando os 7 Espíritos do Senhor no período mais escuro da história. É muito importante você voltar a alguns vídeos que eu falei a respeito de Deus estar medindo o santuário. Vai agregar muito a respeito desse vídeo aqui, eu acho que é uns 5, 6 vídeos atrás. Eu falo a respeito disso, de Deus estar medindo o santuário, e nós falamos ali sobre o 5º selo, que Deus usa essa linguagem, que Deus usa no final dos tempos, essa linguagem do tabernáculo, para revelar somente para aqueles que meditam na palavra de Deus. Agora, esse poder, essa unção que Deus estará derramando sobre a igreja, ela tem um preço. E é aqui o momento em que a maior parte dos cristãos não querem ouvir, queridos. Por quê? Porque Deus ele estará manifestando a sua glória, o seu poder. E às vezes nós ficamos alegres, nós ficamos felizes quando choramos em um culto, quando na realidade Deus ele manifestará um poder que a maior parte dos cristãos, acho que quase todos os cristãos não conseguem dimensionar. Só que este azeite, para ser extraído, ele tem um preço. E você precisa se colocar na rota, você precisa se colocar no lugar daqueles que estão se preparando para este tempo. E como que nós fazemos isso? Como que nós vamos participar? Como que nós vamos fazer parte deste candeeiro? Deus, ele quer que você pegue a sua lâmpada, e eu já falei aqui em outros vídeos a respeito do que significa. Como que aquelas virgens de Mateus capítulo 25, elas pegavam as lâmpadas delas? Na realidade, você sabe o que significa pegar a sua lâmpada? Bom, Salmos capítulo 119, no versículo 105, eu já citei aqui várias vezes, inclusive é o nome do canal, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse texto, basicamente, em sua revelação, ele diz que nós precisamos meditar na palavra de Deus e nós precisamos andar segundo essa meditação. Agora, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu não posso imaginar que devocionais rasos, que devocionais curtos são suficientes para que Deus venha agir na minha vida com poder e graça e traga grandes revelações. Não tem como. Você precisa entender que Deus quer que você, em todo o seu caminho, esteja meditando na palavra. Está falando de algo profundo. Esse texto ele traz a revelação de que nós devemos estar com um recipiente nas mãos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, esteja com a palavra, esteja com um recipiente físico nas tuas mãos todos os dias. Medite na palavra de Deus todos os dias. Esse recipiente, na verdade, é parte da lâmpada, só que nós precisamos entender qual é o combustível desse recipiente. Qual é o combustível dessa lâmpada? Olha só, Salmos capítulo 133, dos versículos 1 a 3, também é um texto que eu comento muito aqui, eu menciono muito aqui, que é a outra parte da lâmpada. Tem uma grande revelação nesse texto, e eu quero que você preste bastante atenção. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Outra tradução vai dizer, como é bom e agradável viver em comunhão os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Primeira coisa, é bom e agradável ao Senhor viverem unidos os irmãos. Primeira coisa, queridos, essa união aqui não é uma união comum. Por quê? Porque ele cita Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, e o sacerdote e o sumo sacerdote, basicamente ele tinha a função de olhar para o povo, pegar a demanda do povo e apresentar essa demanda a Deus. Ele era o responsável por entrar no Santo dos Santos, por ver ali fazer todos aqueles rituais, e ele presenciava ali a glória de Deus se manifestando no tabernáculo. Tinha, claro, aquela fumaça que protegia ele ali, mas
Ele era o responsável de pegar a demanda e fazer essa intercessão e levar essa demanda em intercessão para Deus. Então, queridos, quando os irmãos estão em comunhão, eles recebem a habilitação de exercer o ministério de Arão. Não adianta achar que a glória de Deus, os 7 Espíritos do Senhor se manifestará apenas na sua vida se você vive sozinho. Ele cita a unção que desce sobre a cabeça de Arão, o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, escorre, vai para a barba, mancha, cai sobre as vestes de Arão. O que significa? Significa que quando você está em comunhão com os irmãos, uma comunhão santa, uma comunhão em oração, você com seus irmãos se torna a igreja, e a igreja será habilitada a exercer o ministério de Arão. A igreja junta orando em união, em comunhão, uma comunhão de oração produz um óleo precioso para que a lâmpada seja acesa. Os 7 Espíritos do Senhor só se manifestará no período mais escuro da história, quando a igreja entender que unida em oração produz esse azeite. E é assim que você produz o azeite em sua vida. É assim que você se coloca na rota daqueles que querem manifestar os 7 Espíritos do Senhor, ou querem fazer parte desse candelabro que manifestará as virtudes dos 7 Espíritos do Senhor. Então, você entendendo que lâmpada para os teus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, você está com um recipiente nas mãos, tendo vida de oração e comunhão com os irmãos, estar em união, em comunhão, em oração com os irmãos, produz o azeite e você coloca o azeite nessa lâmpada e a sua lâmpada estará acesa. Você tendo vida de meditação da palavra, tendo vida de oração, você acende a sua lâmpada. Os irmãos que estão em comunhão, cada um acende a sua lâmpada, essas lâmpadas acesas te habilita a manifestar ou a participar deste candelabro e deste castiçal que será aceso. Conseguiu ver a profundidade que a igreja pode chegar se todos os irmãos que nós conhecemos tiver vida de meditação e vida de oração e todos tendo essa vida de oração, vida de meditação, não só lendo devocionais rasos, a igreja se torna uma igreja poderosa para que este candelabro esteja aceso e manifestando as virtudes dos 7 Espíritos do Senhor? Agora, queridos, talvez essa parte que eu vou iniciar agora seja uma parte mais complexa para a maior parte dos cristãos. Por quê? Porque eu acabei de falar para você o que você deve fazer para ter a sua lâmpada na mão e a sua lâmpada estar acesa. Vida de meditação e vida de oração. Lâmpada completa, a sua lâmpada vai estar acesa para você não dormir e não ficar cego no período mais escuro da história. Só que Deus, ele tem uma outra maneira de preparar a sua igreja para este período. Nós lemos no início do vídeo Efésios capítulo 4. E nós vamos ver, queridos, que Efésios capítulo 4 é como se o apóstolo Paulo estivesse tirando parte do que está escrito em Salmos capítulo 133 e estivesse traduzindo para a igreja o que Salmos capítulo 133 quer dizer. É agradável ao Senhor que os irmãos vivam em comunhão, só que é uma comunhão de oração. Como que funciona isso? Efésios capítulo 4, ele nos explica muito bem isso. Vai lá comigo então, Efésios capítulo 4, volta lá comigo na verdade, Efésios capítulo 4. Eu vou pontuar algumas situações aqui que o apóstolo Paulo coloca, mas não existe a manifestação dos 7 Espíritos do Senhor, não existe uma maturidade do governo do Senhor se a igreja não tiver vida de oração, vida de meditação e não estiver em comunhão com outros santos. Efésios capítulo 4, nós vamos ler primeiro dos versículos 1 ao versículo 6. Efésios 4, dos versículos 1 ao 6, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quer andar de maneira digna? Tem uma vida de meditação e uma vida de oração. É assim que você começa uma vida digna de acordo com o seu chamado, né? É assim que você anda de modo digno, segundo o seu chamado. Começa assim. Agora, ele continua dizendo, como que eu ando de maneira digna? Como que eu ando de acordo com o meu chamado? Olha o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem como eu andar de uma maneira digna ao qual eu fui chamado, sem humildade, sem mansidão, sem longanimidade? Como que eu ando de maneira digna, produzindo todos esses gominhos do fruto do Espírito, que ele cita aqui mais uma vez, não somente em Gálatas? Como que eu faço isso? Cultuando ao Senhor apenas sozinho, assistindo vídeos na internet. Não tem como você... Até aqueles que frequentam a igreja, que quando acaba o culto, sai correndo porque não quer ter contato com ninguém.
Será que você está deixando Deus produzir esse azeite? Porque ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus vai fazer com que a sua lâmpada esteja acesa. Só que a sua lâmpada estará acesa, mas Deus quer usar os irmãos para produzir esse azeite em toda a igreja. É por isso que conviver com os irmãos ajuda a trabalhar o nosso caráter. Porque existem muitos cristãos que manifestam dons, que têm dons, mas não têm caráter. Os dons que Deus te dá, os dons espirituais que Deus te dá, é para você usar aqui na terra, mas o fruto do Espírito é para trabalhar o seu caráter para te levar para o céu. Não esqueça disso, dons espirituais para ser usado na terra. Dons, fruto do Espírito, na verdade, caráter é para te levar para o céu. Dons espirituais para ser usado na terra, caráter para que você entre no céu. Então, queridos, Deus ele usa as outras pessoas para trabalhar os nossos corações e ele quer que nós sejamos humildes, mansos e longânimos, suportando uns aos outros. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, eu dou risada porque uma das coisas mais difíceis que nós vemos na igreja é você se esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pensa bem num conflito, em algum conflito que você teve em alguma igreja, em algum grupo que você participou. Deus quer que você se esforce. Por quê? Porque se você suportar o irmão difícil, se você suportar aquela situação difícil, sabe o que Deus está fazendo? Deus está promovendo a unidade do Espírito. Quando você aceita, quando você entende a falha, a fraqueza do irmão que convive com você em sua igreja, no ministério que você participa, você está preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe quando você suporta a fraqueza do irmão, a falha, o pecado do irmão, o pecado que ele está tentando corrigir? Porque existem situações que é falta de caráter, mas existem situações que Deus está trabalhando na vida do irmão, como Deus está trabalhando na sua vida também. O pecado que é executado de maneira recorrente, esse é um pecado que precisa ser corrigido. Agora, aquelas falhas e fraquezas, os pecados que nós cometemos no meio do caminho e estamos ali tentando corrigir, são fraquezas que você vai notar no seu irmão e Deus quer que você suporte ele. O irmão que está se esforçando para que Deus corrija ele, nós estamos sendo usados como ferramenta, uns trabalhando os outros. Você precisa se esforçar. Agora, olha o versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, ele está ressaltando aqui a unidade da igreja, porque a igreja precisa pensar como um só homem, a igreja precisa pensar como uma só pessoa, e independente das fraquezas, da dificuldade de convivência que você tenha, Deus quer que você suporte esse irmão, por quê? Porque ele quer que você preserve a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe aquela história de que o propósito, a unidade, a vontade de Deus é muito mais importante do que as nossas diferenças? É justamente isso que Deus quer que você faça. Que você congregue e esteja em um grupo de cristãos, deixando Deus trabalhar e te preparar na unidade do Espírito, unidade do Espírito. Ele cita aqui, deixa eu ler direitinho. Unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, queridos, Deus ele usa as situações para que nos esforcemos. Quando você se esforça, você está fortalecendo o fruto do Espírito na sua vida. E você, suportando o seu irmão, você estará crescendo junto com ele. Agora, não existe cristão que vai fazer parte deste castiçal e dessa lâmpada que não vai fazer parte deste castiçal que manifestará as virtudes dos 7 Espíritos do Senhor, se ele não estiver congregando, seja em uma igreja tradicional, ou seja em uma igreja ou um grupo de cristãos, uma célula, enfim. Deus tem um grupo especial para você e ele espera que você tenha irmãos para suportar os irmãos e deixar Deus preparar você para este tempo. Agora, continuar aí no texto, um texto que eu leio também bastante. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez, queridos, eu citei aqui os dons ministeriais, que basicamente é todo o governo da igreja. Lembra? Um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Nós vemos que
o que está sobre os ombros é justamente os 5 ministérios, né? O governo da igreja na nova aliança. Ainda que Deus não tenha te chamado para fazer parte desses 5 ministérios, ainda que você não faça parte do governo da igreja, Deus, ele quer que você ande de acordo com o seu chamado. Isso serve para todos os chamados. Agora, quando que esses ministérios eles estarão ativos? Até quando? Porque muitos ainda dizem que não existem apóstolos, que não existem profetas. Olha o versículo 13 respondendo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe quando não existirão mais profetas, não existirão mais apóstolos? Até que a igreja chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Sabe quando nós chegaremos ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Quando nós estivermos com os nossos corpos glorificados. Ou seja, durante todo o período da nova aliança, os ministérios existem. Os ministérios existem e Deus quer que você se prepare e ande de maneira digna à vocação ao qual Ele te chamou. Agora, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ter vida de oração, ter vida de meditação e congregar com os irmãos, aturar os irmãos, suportar os irmãos, vai tornar a igreja forte. As 7 lâmpadas estarão acesas, por quê, queridos? Porque a igreja precisa amadurecer. A igreja ainda está perdida, olhando para um lado, olhando para o outro, não sabe em quem acreditar nas revelações que são pregadas. A igreja ela só será uma igreja madura quando ela tiver vida de oração, vida de meditação e estiver suportando uns aos outros, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, olha o versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você sabe o que significa crescer em amor? Crescer em amor não é crescer com um sentimento em seu coração. Amor aqui significa atitude. Cresça em atitude. Quer amar alguém? Suporte ela. Quer amar alguém? Entenda as fraquezas e as dificuldades que aquela pessoa tem. Por quê, queridos? Porque assim nós vamos crescer em tudo em quem? Nele. Você precisa suportar o seu irmão sabendo que suportar ele vai te preparar para que você cresça em Jesus Cristo. Agora olha o versículo 16. De quem? Jesus Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Você consegue ver aqui que precisa existir uma justa cooperação de cada parte? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mais uma vez, ele fala sobre a justa cooperação em cada parte e a edificação de si mesmo. Como assim edificação de si mesmo? O corpo de Cristo edifica-se a si mesmo. Quando você tem aqueles ajustes, quando você suporta aquele irmão, que às vezes é difícil conviver com ele, às vezes parece que ele está pegando no seu pé, sabe o que Deus faz? Deus, ele trabalha situações no coração daquela pessoa e trabalha situações no seu coração, e assim vocês vão sendo curados, edificados e vão crescendo em amor. E a igreja se permitindo que Deus faça isso, nessa convivência, nessa comunhão, a igreja estará produzindo o azeite, produzindo a unção que vai acender as 7 lâmpadas do castiçal. A igreja manifestará os 7 Espíritos do Senhor no período mais escuro da história. Mas isso só vai acontecer se você tiver vida de meditação, se você tiver vida de oração e se você deixar Deus trabalhar em seu coração na convivência com outros irmãos. Se prepare, porque nós vamos entrar em um período muito, muito difícil. E Deus espera que você esteja se colocando como candidato para participar, para entrar, como todos aqueles que farão parte deste castiçal e deste candelabro que será aceso no período mais escuro da história da humanidade. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e não esqueça, eu estou te aguardando para os próximos vídeos.